Bom dia, MAP. Pai, sentem-se. Que bom estarmos aqui, né? Mais um domingo, mais um culto. E nós estamos já há algumas semanas ministrando sobre serviço, sobre trabalho, linkado especialmente a um dos valores do MAP, que é o serviço voluntário e abnegado. Trabalho voluntário e abnegado. Então, lembrando também, dia 3, essa próxima sexta, nós vamos ter a reunião dos voluntários aqui do MAP. Então, como o Tico falou, estamos todos convocados. Dia 3, sexta-feira, 19h30, estaremos todos aqui. Se você trabalha esporadicamente, se você trabalha o tempo todo, se você tem desejo de trabalhar, dia 3, nós vamos fechar, né? Agora, essa sexta-feira, a gente fecha todas essas ministrações na reunião. Vamos fazer novos acordos, planos, e a gente precisa que todos estejam aqui. Entendido? Sim. Bora lá, hoje nós vamos falar, o tema é entre escravos e irmãos. Contextualizando o texto lido aqui pela DAF, uma carta de Paulo enquanto estava preso em Roma. Primeira coisa que é muito interessante, a prisão de Paulo, né? Paulo fez muitas coisas, mas quando ele estava preso, ele fez uma galera de coisas. E devia ser muito interessante viver com Paulo, porque o testemunho de Paulo na prisão convertia as pessoas. O jeito que ele tratava aqueles que estavam guardando ele. Eu não sei se vocês sabem, nessa época, quando era um preso político, ele ficava com uma guarda especial cuidando dele. Às vezes até com um guarda que ficava acorrentado junto com ele, para que ele não escapasse, corresse. E viver com Paulo era... E nessa ali do banho de sol, preso, né? Vai dar um banho de sol, conversar com a galera, fazer uma musculação. Filme que a gente assiste, né? Paulo encontra Onésimo. E naquela troca de mensagens ali, de papo vai, papo vem, tá preso por quê, né? O que você fez aí? Paulo deve ter contado a história dele. E você, tá preso? Porque ele falou, eu sou escravo. Fugi do meu dono. Tô preso. Sério, e daí papo vai. E quem que era o seu dono? Filemon. E aí Paulo fala, eu conheço. Amigo. Irmão em Cristo. E Paulo, pregando o evangelho e falando com Onésimo se converte. E agora Paulo devolve, ou seja, ele não deveria ter pena, né? O Onésimo, ele foi preso, o que ia ser feito é devolver ele para o dono dele. Só que como Onésimo é convertido ao evangelho, Paulo devolve ele com uma carta de recomendação a Filemon. Olha que maravilhoso essa história. Você vai voltar para Filemon, mas Filemon é dos nossos. Inclusive, Filemon era submisso a Paulo, porque Paulo era o evangelista, o plantador de igrejas. Então, tanto que em determinada parte da carta, ele fala o seguinte, fala assim, eu podia ordenar para você a receber Onésimo como irmão. Mas não, eu estou fazendo um apelo em amor, porque esse escravo agora é nosso irmão. Mas o que eu quero focar aqui é que em determinado momento da carta ali que a gente leu, Paulo diz o seguinte, antes ele era inútil para você. E agora ele é útil tanto para você quanto para mim. E a primeira coisa, eu falei, como que um escravo pode ser inútil? Porque naquela época ter escravo era você ter ferramenta de trabalho. Escravos eram caríssimos. Inclusive, na maior parte das vezes, uma pessoa se tornava escrava da outra por não cumprir suas dívidas, ou porque algum povo que conquistou outro, o espólio vinha com escravos. Então imagine, você dizer que o escravo era inútil, é uma ferramenta de trabalho. É a mesma coisa você... Imagine que você tem um vendedor e o vendedor usa um carro para fazer as vendas. Você fala assim, não, esse carro era inútil para você, agora vai ser útil. Fala, como inútil? Era a minha ferramenta de trabalho, eu usava o tempo todo. Como é que um escravo que é útil,
Da noite para o dia passa a ser inútil e volta a ser útil de novo. Essa é a grande questão. E quando a gente olha para essa questão, a gente vê que o que aconteceu com Onésimo não é que ele deixou de ser escravo na função, porque ele voltou para a mesma posição que ele tinha antes. Ele voltou para o Senhor dele. Só que agora ele voltou com um coração transformado. Antigamente ele era simplesmente um escravo. Agora ele voltou como um escravo cristão. Isso aqui dá uma outra ministração, inclusive, porque tem muitas pessoas que confundem o adjetivo cristão, porque você pode ser um cantor cristão ou um cristão cantor. Você pode ser um político cristão e você pode ser um cristão político. E isso muda tudo, tá? Na lógica do jogo. Porque a tua função social, ela vem por aquilo que você representa na sociedade. E o cristão vem depois, né? E aí às vezes a gente confunde. Eu tô desviando aqui, né? É porque a gente tem altas discussões sobre isso. Porque tem algumas profissões, por exemplo, que você pode ser a profissão e cristão, e outras não, né? Tipo assim, se você vai num cabeleireiro, cabeleireira Leila, você vai na cabeleireira. Ela é cristã ou não cristã? Tanto faz, certo? Porque o que você quer? Que corte o seu cabelo, né? Agora, tem outras que você fala assim, não, esse aí, se não for cristão, eu não vou. Bom, mas independente disso. O ponto é que ele era um escravo, e ele não deixou de ser escravo. Só que agora o adjetivo mudou, porque ele não era simplesmente mais um escravo. Agora ele era um escravo irmão. Mudou agora, total. E é isso que Paulo quer dizer ali para Filemão. Filemão, o Onésimo está voltando para você, vai voltar como escravo, só que agora, meu amigo, ele vai ser útil para você e para mim. Porque na lógica do reino e no trabalho do reino, a utilidade precede, ou antecede nesse caso, antecede a tua função. É por isso que o trabalho no reino, ele pode ser útil ou inútil. E é essa a lógica aqui. Porque as pessoas que se comportam como escravos apenas, eles trabalham, mas numa parte eles são inúteis. E as mesmas pessoas, às vezes cumprindo a mesma função social, mas com um caráter transformado e com um espírito agora de irmão, eles são úteis. E Paulo disse isso aqui, ó. Onésimo está voltando de um jeito diferente. E sabe quem faz isso? A graça de Jesus Cristo. É a graça salvadora que transforma pessoas inúteis em úteis, sem tirar a função dela. Ou seja, você pode ser um cabeleireiro, um advogado, um vendedor, você cumpre um papel de utilidade social. Só que às vezes para o reino é inútil. Agora, de repente, você é transformado pela graça do Evangelho e agora você passa a ser útil para o reino, cumprindo a mesma função social. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Efésios 2:10 diz assim, ó, porque nós fomos feitos por Deus, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que a gente andasse nela. Ou seja, as boas obras que o mundo espera de um cristão vêm da transformação que ele passa a partir da graça. Você começa a enxergar o mundo com outros olhos. E esse reino, é essa lógica que a gente aqui, as crianças ministraram brilhantemente, né? É o sal. O sal é invisível. Tanto que se você precisa ficar pagando de cristão muito, já tem alguma coisa errada. Se você é muito bandeiroso, é porque o cristão, ele encontra o outro no tempero, cara. É tipo assim, você me atendeu e eu tenho um negócio diferente aí, sabe? O cabeleireiro cortou o cabelo, mas tem algo mais além desse corte de cabelo. E é essa utilidade para o reino. Tito, Paulo escrevendo a Tito, diz assim, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é
bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que é belo, tudo que inspira coisa boa, a palavra de Deus disse que isso é bom. A gente tem que pensar nessas coisas, a gente tem que viver nesse mundo. Então, o escravo, ele cumpre um papel social. Agora, quando ele é um escravo cristão, a coisa muda totalmente de figura. E aqui, vários de nós somos escravos, né? Você foi falar assim, cara, se você for ver o quanto eu ganho, é quase uma escravidão. Beleza, estamos tudo na mesma aí, entendeu? Só que tem uns que chegam para trabalhar com o coração de escravo e outros que chegam com o coração transformado de irmão e que a coisa muda de figura. E é Paulo escrevendo. Lembra Pedro? Pedro era inútil às vezes, porque Pedro era aquele jeitão dele, mas no Pentecoste, o Pedro, cumprindo a mesma função e transformado, converteu milhares de pessoas. É impressionante como isso acontece hoje. Então a primeira coisa que eu queria dizer aqui é que a graça de Jesus Cristo, ela transforma pessoas, escravos inúteis, em servos úteis. É nítido quando uma pessoa é convertida, porque tem pessoas que são convencidas ao evangelho, e a gente tem várias pessoas, falei aqui, no meio tem a galera do fervo, que vai estar, mas quando você vê uma pessoa que é caracterizada e cheia do poder de Deus, que o Espírito Santo habita nela, que a graça está dentro dela, ela tem uma coisa diferente. E o que é essa coisa diferente? Utilidade para o reino. Jesus era assim. Jesus andava, quando Jesus cruzava com as pessoas não saíam do encontro com Jesus Cristo da mesma forma que entraram. Em nenhuma situação. E os cristãos têm essa essência. Esse bom perfume de Cristo, essa coisa que a gente não consegue explicar, isso é graça. Eu sempre falo, eu fico maravilhado quando você olha para as pessoas e as pessoas têm alguma coisa diferente, por acaso, sabe? Notei alguma coisa especial, você não falou nada. Você não foi bandeiroso, não tem adesivo no carro, você não saiu cantando gospel. Você simplesmente fez a tua função social e alguém falou assim, tem alguma coisa diferente. Eu não sei explicar o que é. Quando fala que não sabe explicar, é melhor ainda, porque é inefável mesmo, a gente não consegue explicar, é maravilhoso isso. Quando a gente olha essa questão aqui, outra coisa que nos vem à tona, o verdadeiro serviço, que era o serviço que faz bem para o reino, ele é voluntário e nasce do amor. Escravo é regido por regra. O escravo chega no horário por quê? Porque se você atrasar, vai ter desconto no teu contra-cheque, no teu olerite. Então você chega no horário porque o patrão vai descontar de você. Por que você não sai antes do tempo? Fala assim, não, agora eu acho que eu vou para casa, porque eu estou cansadinho, acho que eu vou... Hoje não quero mais. Por que a gente não faz isso? Porque o escravo, ele é regido por regras de contrato de trabalho. Lá naquele caso, era o dono que falava. Hoje é o patrão, é o cliente, seja o que for. E aqui outra coisa, Paulo podia ter exercido o poder de mando. É maravilhoso a relação que se tem no reino. Porque Paulo podia ter dado uma canetada também. Paulo podia ter dito, Filemão, o negócio é o seguinte, o irmão aqui se converteu, trata ele bem, entendeu? Porque eu que estou mandando, porque eu sou Paulo, eu sou o evangelista. Paulo não, falou assim, eu vou fazer um apelo em amor. Onésimo se converteu de verdade. Agora ele é um irmão nosso. A relação entre irmãos muda. A lógica do reino não é uma lógica de poder e de autoridade. Eu mando, você obedece. Poderia ser, mas nem Jesus foi assim. Jesus, em determinado momento, antes de subir com a galera dele, ele falou assim, olha, eu não chamo mais vocês de servos. Agora eu chamo vocês de amigos. Jesus ainda foi além, porque tem irmão que a gente convive e não gosta muito. Agora amigo é o irmão que você escolhe. E Jesus chega e fala assim, olha, eu não tenho mais essa relação entre nós. E ele era o mestre, ele podia, falou, não chamam vocês mais assim, agora a minha relação com vocês é... O reino não é movido por coerção, é movido pela afeição a Cristo.
Por que agora Onésimo seria útil? Porque a relação de Onésimo com Filemon não ia ser mais só regida pela regra do eu sou teu dono, você é meu escravo. Agora era um escravo cristão e um dono de escravos cristão. Hoje é inimaginável, a gente não vive mais em escravidão. Mas a gente pode viver como empresário e colaborador, como a gente já viu acontecer várias vezes, né? Você chega na igreja tem o dono da empresa e tem o funcionário que é lá teu. Aqui, meu amigo, é todo mundo irmão. Não tem mais a lógica do não deveria ter, né? E às vezes acontece o inverso, e a gente vê isso acontecer na igreja, onde o funcionário de um empresário é o pastor na igreja e o outro frequenta. Ou seja, o empresário, quando chega aqui, ele continua sendo empresário, mas ele é irmão. O pastor continua sendo empregado do outro, mas ele é irmão. Cara, o reino é maravilhoso. Não é maravilhoso isso? Vocês não curtem? A comunidade deveria ser assim. Isso é legal. O reino de Deus iguala a galera. Não tem nenhuma outra organização no mundo que faça o que a igreja de Cristo faz com essa galera aqui, né? Você imagina que devia ter culto, né? Porque nessa época os cristãos se reuniam. Agora eu tô elocubrando aqui, isso não tá, né? Mas imagine que vai ter reunião de oração. O cara marca uma reunião de oração à tarde. Filemon era rico, Filemon podia ir a hora que ele quiser. Onésimo vai? Não, Onésimo tá trampando hoje. O irmão Onésimo, meu escravo, hoje não dá, entendeu? Pega mal. E aí, pergunta, né? Se você fosse Filemon e Onésimo fosse seu escravo, vai ter reunião de oração à tarde, você tem 15 escravos, só o Onésimo é crente. Você liberaria o Onésimo para ir, os outros não? Sim ou não? Boa pergunta, né? Sabe qual que é o correto? Vou dizer, não, olha, não. Porque o fato de Onésimo ser cristão não lhe corrobora ou não lhe dá exclusividade frente aos outros escravos, inclusive a pegar mal. Vocês não concordam ou não? Inclusive a incitar falsas conversões. Porque se eu sou escravo e eu vejo que o amigo do patrão é crente e é liberado para ir na reunião de oração, o que eu ia fazer? Eu quero aceitar Jesus também, porque tem folga na hora. Olha só que importante isso, o fato da gente ser cristão não libera a gente o fato de ter privilégios perante a sociedade, muito pelo contrário. E tem gente que faz isso, não deveria. Parênteses, não tem a ver, mas eu vou falar isso. Teve uma vez que uma pessoa me mandou um vídeo e falou assim: olha pastor, que coisa terrível, uma empresa lá impediu o supervisor de fazer a oração que ele fazia lá na empresa, pediu que não era para fazer. Aí eu falei o seguinte para ele, falei assim: tá certa a empresa. Falou, se a empresa não é cristã e o patrão dele não tem cultura cristã, por que ele daria o privilégio dessa pessoa orar? Significa que, ele falou, não, e daí os irmãos, eu falei, agora vamos imaginar o diferente. Imagine que você é crente cristão e você vai trabalhar numa outra empresa e chegou nessa empresa, o teu supervisor é muçulmano. E aí em determinado momento ele faz todo mundo parar e orar para Alá. Você ia gostar? Assim, não, jamais. Qual é a lógica? Agora, o reino ele não é movido por coerção. Nós não podemos forçar as pessoas a ser crente. Não, vai ter que orar, aqui todo mundo ora. Não ora. O amor, 2 Coríntios 5,14, ele diz assim, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos nós morreram. O amor de Jesus Cristo, ele não é impositório, ele é constrangedor. Constrangedor no sentido de que ele vai entrando no coração e a pessoa vai se transformando. Foi o que aconteceu com Onésimo. Paulo escrevendo aos Romanos diz assim, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável.
Este é o culto racional de vocês. Ofereçam o vosso culto. Jesus nunca pediu que ninguém se entregasse sem vontade. Mas ele diz assim, ofereçam em sacrifício vivo. É um desejo da pessoa que se coloca diante de Deus e fala assim, Senhor, está aqui minha vida, meu serviço. Onésimo volta agora com o coração transformado. É o mesmo escravo, vai cumprir a mesma carga horária, vai fazer o mesmo trampo dos outros escravos. Mas agora a utilidade dele é diferente. Porque agora o trabalho do Onésimo não era mais forçado. Paulo, e aí a gente também tem que cuidar com isso, né? Porque Paulo poderia ter dito o seguinte, olha só que louco. E a gente tem gente que usa isso, networking, né? Porque Onésimo agora é amigo de Paulo. Paulo poderia ter escrito uma carta, né? Lá para Filemão, falou, Filemão, Onésimo agora é irmão, amigo. Vê aí se não arranja uma vaga melhor para ele, cara. Escravo não vai rolar, entendeu? Paulo não falou isso. Paulo não usou, nem Onésimo usou, sabe? Paulo como o indicador, o cara que vai achar o jeito para ele escapar da escravidão, não. Tanto que Paulo diz, ele era inútil para você, agora ele é útil, entendeu? Porque agora você vai receber um escravo convertido. Maravilhoso isso, né? Olha só. Eu trabalho com empresas, e as empresas hoje, com cultura em empresas, as empresas estão descobrindo que colaboradores que se engajam na causa que a empresa se propõe, são muito mais produtivos do que aqueles que trabalham só pelo salário. As empresas se ligaram que além do salário que tem que pagar, elas têm que colocar sentido e significado no que a pessoa faz. Tanto que tem pessoas extremamente talentosas que não estão querendo trabalhar mais em empresas que tratam mal o cliente, que mentem. Eu falo assim, eu não sei se eu quero trabalhar nessa empresa, porque você fica com vergonha. Esses dias eu estava falando com um profissional que saiu de uma empresa, ele falou assim, o meu patrão me obrigava a mentir. Porque aquele produto que eu vendia não era aquilo, e eu tinha que empurrar aquilo para as pessoas. Onde já se viu? E o salário do cara era bom. Ele topou ir trabalhar numa outra empresa para ganhar menos, porque agora ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Tem gente que não tem problema com isso, não se envergonha, faz cambalacho, vende coisa errada. Mas nesse caso aqui não. Paulo tinha mudado o coração do Onésimo. Paulo não, a graça de Jesus Cristo quando ele viu. Onésimo volta diferente. A fraternidade no reino, esse lance da gente ser irmão, não devia diminuir o nosso trabalho, devia aumentar. Só que daí nós temos um problema. Hoje, não naquela época. Paulo diz o seguinte, recebe ele, mas não mais como escravo, mas como irmão amado. E algumas pessoas pensam assim, pô, agora que eu sou irmão, eu vou trabalhar menos. Eu fico imaginando Filemão. Sabe como é que eram tratados os escravos antigamente, né? Diferente de hoje, mas naquela época escravo tinha um capataz. E como é que era a reunião de motivação? Chicotada, meu amigo. Era lombo, a mostra, não trabalhou, não é vamos para uma reunião de feedback. Precisamos fazer um plano de desenvolvimento individual para você, Onésimo. Não, era pá, pá, pá. Era a regra do escravo. É interessante, né? Porque a gente tem um problema com a comunidade hoje, que é diferente daquela época, porque naquela época Onésimo voltou com o coração transformado, e Paulo disse assim, que ele estava querendo dizer assim, cara, você não imagina o escravo que você vai receber aí agora, porque antigamente ele era só um escravo, agora ele é um irmão. Isso quer dizer que provavelmente ele vai trabalhar muito melhor do que ele trabalhava antes. Ele não vai te dar problema mais, Filemão. Sabe por quê? Porque ele não te enxerga mais como patrão, ele agora vai te enxergar como irmão. Agora o tempo passou, 2000 anos mais ou menos se passaram,
e agora a gente virou irmão. E como a gente vira irmão, a gente trabalha mais ou trabalha menos? A gente trabalha menos. Porque a gente trabalha estilo empresa familiar. Porque é da família. Vou dar outro exemplo do meu dia a dia. Eu trabalho com empresas. Sabe qual que é um dos principais problemas no Brasil? Empresa familiar. Sabe por quê? Porque na empresa familiar você não contrata quem sabe fazer as coisas. Você contrata o filho, a mãe, a tia, o cunhado, o sobrinho. Assim, coloca lá o Júnior, não está fazendo nada mesmo. Daí coloca o Júnior lá. O Júnior vai fazer alguma coisa? Não vai. Porque o Júnior está na casa do pai, está na casa da mãe. Ele chega a hora que quer, ele faz do jeito que quer. Ele manda do jeito que quer. Às vezes ele é incompetente, mas ele está lá, mas é filho do dono e tal. É exemplo dos irmãos hoje. Naquela época não era tanto assim, né? Olha só o que Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo 6, 1 e 2, ele diz assim, ó. Timóteo, todos aqueles que estão sobre o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Paulo estava orientando a Timóteo para falar, e não era só Onésimo, olha só que interessante. É maravilhoso o evangelho. Tinha uma galera de escravos que se converteram, que aceitaram Jesus Cristo. Você já pensou como é que deveria ficar a cabeça de um dono de escravo que não era cristão? Porque qual é o desejo de todo escravo? Fugir. Porque foi o que Onésimo fez. Quando de repente ele recebe agora um escravo que vai olhar para o seu senhor, aquele que chibata ele, que bate nele, e vai falar assim, Paulo dizendo, Timóteo, diz aí para os nossos irmãos que são escravos, que eles tratem os senhores dele com todo respeito. Para quê? Para que o nome de Deus não seja blasfemado. Eu tenho uma tristeza enorme quando algumas pessoas falam assim, ih, cara, vai contratar crente. Olha como a gente mudou da água para o vinho. Os caras falam, ai, crente, vai fazer negócio com crente. Olha só aonde a gente chegou. Aonde lá era o contrário, o escravo. E agora olha o que ele diz, mesmo capítulo e versículo 6, 1 e 2, o 2 diz assim, os que têm senhores crentes não devem tratá-los com desrespeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servir-lhes ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e encoraje essas coisas. Aí tinha o patrão, dono de escravo, que se converteu. Olha que maravilha, se eu sou escravo, eu ia falar, cara, eu quero trabalhar com um dono de escravo crente. Trata a gente bem, dá menos chicotada, porque dava chicotada, eu acho que não. Eu assim, não, aqui não. Mas tratava com respeito da época. Paulo escrevendo a Colossenses, capítulo 3, versículo 23, diz assim, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Você já pensou se em tudo que a gente fizer, tudo mesmo, a gente imaginasse que a gente está fazendo para Deus e não para ninguém mais? Em qualquer trabalho, em qualquer coisa que você se dispor a fazer, no MAP, fora do MAP, trabalhando, sendo escravizado. Você já pensou como seria a percepção do mundo em relação a quem é cristão? Devia ser totalmente o contrário. Devia ser assim, procura o cabeleireiro, cristão. Procura um cortador de grama, cristão. Jardineiro, cristão. Procura uma arquiteta, cristã. Esse adjetivo deveria dizer para a gente que tudo o que a gente faz na sociedade é feito de um jeito diferente. Agora a gente mudou tudo.
Isso aí foi levado tanto a cabo que quando você pega Atos 2, quando a igreja e a comunidade estava se formando, a irmandade era tanta que a galera se dispunha do que tinha. Vendiam as coisas, cada um servia como podia. Quem sabia cozinhar, cozinhava. Quem sabia trabalhar no campo, trabalhava no campo. O cara que era soldado romano ia cumprir o seu turno, voltava. Eu fico imaginando como é que deveria ser essa parada, gente. Devia ser maravilhoso. Lembra que a gente leu aqui, né? O Tico leu aqui, como é que era a relação deles quando eles recebiam alguém que estava passando fome e eles não tinham comida, eles faziam jejum para poder ter para todo mundo. Fica imaginando um soldado romano, porque soldado romano comia. Aí ele ia para o turno dele, chegava lá, todos os outros soldados se refestelando, ele falava assim, cara, acho que eu vou guardar umas coisas aqui no bolso, para levar lá para a comunidade. Porque lá tem o Onésimo, escravo. Esse senso é maravilhoso. Chegava lá, falava assim, Onésimo, ó, hoje teve coffee break lá. Fizeram um treinamento com a guarda romana lá, e tinha comes. Guardei aqui, porque eu sei que escravo não come, Onésimo. Paulo falava para as irmãs, porque tinha irmãs que se convertiam e eram da corte. Se vestiam bem, usavam joias. E Paulo falava para ela, quando vocês se reunirem aqui, vem vestidinho mais de leve. Porque tem as escravas que vêm aqui, não tem, ela só tem uma roupa, ela vem, todo culto ela vem com a mesma roupa. Então, para não envergonhar, vamos combinar que quando você vier, vem mais ou menos na média da galera, para não ter problema. Não precisa vir com tanto ouro assim. Olha que interessante como o evangelho toca no pobre, toca no rico, toca no senhor de escravo, toca no romano, toca no senhor, toca no guarda, toca em tudo. E a relação deles é abençoada pela graça, porque agora eles não estão mais entre escravos. Agora eles estão entre irmãos em Cristo. Você já pensou como é que seria uma comunidade vivendo assim? É difícil isso, gente. É uma dificuldade tremenda isso. Porque a gente sempre acredita que tem alguém tentando passar a perna. Tem sempre alguém tentando se aproveitar. Mas é a realidade nossa aqui. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que pode mais, tem gente que pode menos, tem gente que vive de aluguel, tem gente que tem casa bacana, tem gente que vem de Uber, tem gente que tem 3 carros. Agora, na comunidade deveria haver essa utilidade que Paulo viu em Onésimo. Falou assim, ó, você vai receber um cara aí diferentão, porque agora ele se converteu. Filemão, ele não é só mais um escravo. Escravos não vem a hora de fugir do trabalho. Irmãos voltam com o coração transformado. Uma vez eu estava ministrando, falando sobre empreendedorismo, aí chegou no final, uma pessoa falou assim, pastor, ora para mim. Eu falei assim, oro. Daí ele falou assim, eu estou num lugar e numa empresa que, meu Deus do céu, pastor. Falou assim, lá na minha empresa, os caras não são cristãos, eles fazem trabalho nos cantos, não sei o que, e tem, meu chefe fecha o corpo com uns negócios e tal. Falou assim, cara, pastor, ora para eu sair desse trabalho. Eu falei assim, posso orar diferente? Daí ele falou assim, como, pastor? Eu falei assim, posso orar para que Deus te enche de graça e você seja o espelho de Cristo e o evangelho no meio desse lugar? Porque o desejo nosso é que a gente trabalhasse numa empresa que só tem crente, pegasse o ônibus que só tem crente, viajasse para os lugares que só tem crente, no resort dos crentes, na festa dos crentes, e a gente vivesse tipo a galera de João Batista, os essênios. A gente vai para o deserto e a gente vive lá apartado do mundo. Jesus foi totalmente o contrário. Jesus viveu no meio desse povo tal, e ele transformava.
É a pessoa, é o escravo que não quer fugir do trabalho, mas ele volta para o trampo com o coração transformado. Agora, irmãos, para terminar aqui já, é dificílimo trabalhar com escravos. Porque o escravo, ele quer fugir do trabalho e ele quer folga e recompensa. É assim, tem pessoas que têm coração de escravo. Então o coração do escravo, tudo que ele quer, fugir do trampo. É isso, ele quer atestado. Em última instância é isso, mete um atestado. Que eu não preciso fazer esse negócio aí. O escravo, ele quer chegar mais tarde. O escravo, ele quer sair mais cedo. O escravo, ele quer também reconhecimento. Assim, hoje eu estou bem, não levei nenhuma chibatada. Ninguém reclamou comigo, olha que beleza. Mas deveria. Agora, ou ele quer, esse aqui é o melhor escravo que a gente tem. Isso aí é... Agora, quando você se torna um escravo irmão, o irmão é diferente. O irmão volta para a sua função transformado. Essa carta de Paulo a Filemon mexeu comigo no inútil e no útil. Como é que ele pode dizer que o escravo era inútil? Ele estava falando na lógica do reino. Que bênção você ser vendedor, você ser advogado, você ser cantor, que bênção. Você vir tocar, você servir o kid, isso é que bênção. Isso é padrão. Agora, quando você não tem o coração transformado, no reino, acredite em mim, esse trabalho é inútil e às vezes atrapalha. É tão louco isso porque tem pessoas, quando ela tem o coração de escravo e não o coração de irmão, ela presta o trampo, só que para o reino é um trabalho inútil. Toda vez que um escravo quer fugir do trabalho, ele joga contra os outros. Toda vez que um escravo está fugindo de reprimenda ou de constatação, ele é inútil para o reino. Porque o reino se expressa nos nossos comportamentos. E eu fiz algumas provocações para mim, que podem servir para você. No que tange ao reino de Deus, como é que a nossa família e os nossos amigos nos veem? Porque você pode ter um coração de escravo frente à tua família. Porque você pode acordar no domingo cedo e dizer para os teus filhos, putz, grila, temos que ir para a igreja. Escravo. Vai bater ponto. Vamos, porque senão o pastor vai ligar e vai reclamar que a gente não foi. Posição de escravo, com medo de levar a chibatada. E os amigos? Como é que você faz? Preciso sair aí, lá na igreja tem que ir hoje, tem que ir lá na igreja, porque na igreja, lá, você não sabe como é que é lá na igreja. Lá na igreja tem que ir lá, tá. Teus amigos estão falando, meu Deus do céu, que legal essa igreja tua aí, hein? Isso é coração de escravo. O coração de irmão é esse. É você lá do ladinho. Imagine, olha como o evangelho, ele crescia de uma maneira estrondosa no meio daquele povo. Porque, olha a cena que eu construí, pode ser verdade, pode ser que isso tenha acontecido. Estão lá os soldados no coffee break, todo mundo comendo. Aí um soldado pega e vai guardando os pãozinhos na bolsa. Aí o outro chega e fala, Zé, não vai comer hoje não? Tá bom. Eu falo assim, então cara, vou levar esse aqui lá para a comunidade. Que comunidade? Você nunca ouviu falar? Os do caminho. Um grupo de pessoas que encontrou a salvação em Jesus Cristo. Estou guardando isso aqui porque tem escravo lá. Você está levando essa comida para... Estou levando para ele. Hoje é o dia, inclusive, não conta para ninguém, porque a gente está se reunindo escondido aí, porque o pessoal está procurando a gente, querendo matar. Cara, deixa eu ir lá com você.
é a dondoca saindo para o encontro, e a outra colocando joias, vestidos e perfumes, e a outra se despindo e menos joias. Vai para onde hoje, amiga? Estou indo na comunidade dos caminhos, do pessoal do caminho. Mas vai desse jeito? Vou desse jeito. Isso não é coração de escravo, isso é coração de irmão. A gente tem falado aqui, eu quero reforçar. Isso é coração de discípulo. A palavra de Deus disse que a gente deve ir e pregar o evangelho a todas as pessoas. Aquelas que crerem serão salvas, e as que não creem são condenadas. A palavra de Deus é taxativa. Ir de pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É salvo. Agora o discípulo, a palavra de Deus disse: e vão e façam discípulos. Discípulo é feito. Salvo só precisa crer. A gente passa a porta da salvação pela graça de Jesus Cristo, não é mérito de ninguém, é dom de Deus. A palavra diz isso: a minha salvação é dom meu, é pela graça, para que ninguém se glorie. Você não foi salvo porque você é bonzinho, você foi salvo porque você aceitou Jesus Cristo e a graça salvadora dele. Passei a porta da salvação, agora vem o discipulado, e o discípulo é feito, a discípula é feita. E é esses que aceitam o trampo. O reino de Deus é mantido por discípulos. Os salvos vêm e vão, aparecem, não aparecem, e tudo bem, que bênção. Pedro foi transformado, pregou, milhares de pessoas aceitaram Jesus Cristo. Daqueles milhares, todos viraram discípulos? Não. São salvos, vão garantir a eternidade, mas a relação do discípulo é diferente. A relação do discípulo é Onésimo, que falou assim: vou voltar para a minha escravidão, para o meu dono, mas agora vai ser diferente, totalmente. Onésimo é um retrato meu, Onésimo é um retrato seu. A gente era inútil, nós somos inúteis. Se a gente andar aqui no MAP ou lá fora, fazendo o que todo mundo faz, eu e você somos uns belos de uns inúteis, porque a gente só mantém a sociedade na mediocridade que ela vive. Vender, comprar, cortar cabelo, dar consultoria, palestra, vender carro, seja quando, isso aí tem trocentas mil pessoas que fazem. Somos inúteis, só servimos ao mundo. Agora, quando a gente deixa de ser escravo e vira irmão, aí a utilidade vem. Aí há um chamado para que o mundo seja impactado, para que as pessoas lá fora vejam as nossas boas obras e digam: ó, que bonzão que você é, que maravilha de crente que você é. Não, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Que bênção. A gente tá diante de um desafio enorme, sabe? Às vezes a gente faz coisas aqui no MAP que tenta reproduzir o que aconteceu em Atos 2. Dificílimo. Mas eu fico feliz demais quando a gente se dispõe a trampar. Quando rola um boleto de aluguel que alguém não consegue pagar e a gente paga. Mas eu fico mais feliz com quem ainda se dispõe a pagar. Quando a gente entende que aqui a gente é todo mundo irmão, que a gente não tem clero. O MAP decidiu ser assim, gente. E tudo bem, porque teve gente que não se encaixa na vocação. O MAP tem uma vocação e nós somos uma comunidade. Na comunidade é assim, todo mundo trampa. É a dificuldade que a gente tem hoje, certo, pastor Marco? Porque a gente poderia fazer diferente, porque a gente podia criar um modelo mais institucional. Tem igrejas, por exemplo, e o Marco sabe disso, que ele trabalha há muito tempo, não temos quem cuide do som. O que a gente faz? Contrata. A gente tem um escravo cuidando do som. Porque daí ele chega no horário, vai sair, eu posso dizer a hora que ele vai. Paga o cara, né?
Daí se ele não vier, chicotada. Nós não decidimos ser assim. Nós decidimos não ser assim. Melhor, né? A gente decidiu ser uma comunidade de trabalho voluntário e abnegado. E o Onésimo é a gente, assim, se a gente tivesse um mascote, se um garoto propaganda de trabalho abnegado no MAP, a gente, se o nosso ministério tivesse nome, como era antigamente, o Ministério de Voluntários seria Ministério Onésimo, entendeu? Porque aqui no MAP nós somos escravos irmãos. E cada um faz o seu, e é maravilhoso isso. Dentro das suas possibilidades, tudo que vem à mão para te fazer, faça. E é maravilhoso quando a gente fizer desse jeito. Acredite em mim, é difícil, é desafiador, mas vai chegar o dia, e eu creio nisso, que as pessoas vão olhar para você e falar assim: me leva lá. Deixa eu ir lá com você. Eu posso ajudar. Ou me leva lá, eu estou precisando de ajuda. Quem sabe a gente consegue um dia chegar de novo num coração totalmente isento de ego e vaidade. De pessoas que voltam para os seus senhores e o jeito que trabalham glorificam ao Senhor. Não por pressão e não por força, mas por amor e por transformação do Evangelho. Que Deus te dê esse coração, que Deus te dê essa vontade, porque aí você vai ser útil para o reino de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Anos e anos se passaram, a gente perdeu, ó Pai, a nossa vocação no caminho às vezes. A gente se esquece, a gente quer ser tratado como escravo, Pai, achando que a melhor coisa que a gente pode fazer é fugir do trabalho. Mas, Pai, nos perdoa pela inconstância, nos perdoa pela falta de visão, nos perdoa por a gente ter se distraído com esse mundo a tal ponto de não entender mais o que significa o Teu reino. Nos perdoa por tentar copiar as fórmulas que o mundo lá fora usa de motivação, ó Pai, de reprimenda, de desenvolvimento. E aqui não tem nada disso, Pai. Isso aqui é a comunidade do pessoal do caminho. Aqui é a galera que voluntariamente se entrega, ó Pai amado, que volta para a sua vida e faz de um jeito diferente, que serve como se estivesse servindo ao Senhor, que a cada dia leva o passo das dificuldades que a gente tem, porque esse mundo vive de comparação. Mas eu te peço, ó Pai, preserva o nosso coração intacto. Nos livra, ó Pai, de não sermos manchados. Nos preserva, ó Pai, no evangelho puro e simples. Que aquilo que a gente colocou como caminho para ser uma igreja simples, uma comunidade simples, não se perca. E que a gente não caia no engano de achar que simples é mal feito, de que simples é sem compromisso, de que simples, ó Pai, é vida de escravo. Mas assim como o Senhor foi, simples, mas poderoso, simples, mas transformador, simples, mas milagroso, simples, mas curador, assim a gente seja, Pai. Nos abençoa. Eu te peço que o Senhor ministre no nosso meio dons, talentos, dá ferramentas para a gente impactar a comunidade, impactar o mundo. Toca nossas vidas de uma forma, ó Pai, que a gente transforme as outras, que as pessoas tenham prazer em nos ter por perto, aonde a gente trabalha, aonde a gente vive, aqui na comunidade também, Pai. Que em tudo isso o Seu nome seja glorificado sempre, Pai. Que o Senhor cresça e a gente diminua. Amém.